Boa noite. Com a decisão do deputado federal petista João Coser de retirar a pré-candidatura ao governo do estado, ficam ainda mais evidentes as intenções dos partidos concorrentes de se coligarem com o PT. Tanto o PSB do senador Paulo Artung quanto o PTB do deputado federal Max Mauro querem uma coligação com o PT. Aqui com a gente hoje no Mídia o deputado federal Max Mauro, dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado. Também com a gente, a jornalista e professora da FAESA, Ilusca Coutinho. Obrigada pela presença de vocês. Deputado, como é que vai ficar a situação agora que o deputado João Coser desistiu? Bom, agora ficam 3 prováveis candidatos, né? Nós sempre nos colocamos na condição de pré-candidatos. Os candidatos vão ser homologados pelas convenções partidárias. E o PT vai concorrer à eleição majoritária. Provavelmente o deputado João Coser será candidato ao Senado e vai disputar as eleições proporcionais. Não disputará o governo do estado. Tem seu candidato à presidência da República e a verticalização não impede de que o PT, não tendo candidato a governador, possa fazer para a eleição majoritária, isto é, de governador e senador, uma coligação com outro candidato. Qual no caso, Coser Senado e um outro candidato a governador. E qual a opinião do senhor em relação à verticalização? Eu sempre fui favorável, fui o primeiro a me manifestar aqui no estado, porque essa medida valoriza os partidos políticos. Né? Eu acho que nós aqui no estado mesmo tivemos a oportunidade de assistir, né? Uma situação muito desagradável para o cidadão, para o eleitor, ver os detentores de mandatos, aqueles que eles elegeram por um partido, está mudando toda hora, né, de ciclo partidário, apenas para atender os seus interesses políticos pessoais. Eu acho que a verticalização é um passo muito importante na reforma partidária. Agora é preciso ver a fidelidade partidária. A candidatura nata também já caiu, de modo que fica restando a fidelidade partidária, que é um instituto da maior importância para nós consolidarmos a vida partidária do país e, consequentemente, a democracia. O senhor fundou... No que se refere ainda à questão da verticalização, a mídia nacional vem divulgando informações de que haveria uma negociação para que o candidato do PPS, Ciro Gomes, abrisse mão da candidatura, principalmente por conta de negociações nos estados em que o próprio PPS seria beneficiado com essa desistência dele de disputar a presidência da República. Aqui no Espírito Santo também haveria esse privilégio? Não, eu não acredito. Eu acho que há muita especulação a respeito do assunto. Há interesse, evidente, né? O interesse de concorrentes do Ciro, de que ele venha a desistir e a apoiá-los, né? Mas a frente trabalhista está consolidada. Há divergências em relação aos estados, né? Mas PDT e PTB estão unidos, apoiando a candidatura Ciro Gomes, que é candidato, é filiado ao próprio PPS. De forma que eu vejo a frente trabalhista como uma candidatura definitiva, que vai disputar, e é a candidatura que mais preocupa ao Palácio do Planalto e ao seu candidato. Mas aqui no estado, na desistência do Ciro Gomes, não favoreceria uma coligação do seu partido com o PT do João Coser? Olha, facilitaria no que diz respeito às eleições proporcionais. Né? Aí o PTB, não sei, aliás, devo lhe dizer que eu não sei qual seria o rumo do PTB neste caso. Mas nós estamos falando muito sobre hipóteses. Eu estou em Brasília, estou acompanhando de perto. O PTB já realizou 2 convenções, né, nacionais. E em julho do ano passado, homologou antecipadamente, né, o apoio à candidatura Ciro Gomes. E agora, há poucos dias, numa outra convenção, reiterou esse apoio restrito à candidatura de Ciro Gomes a presidente da República. Mas se isso viesse a ocorrer, né, propiciaria que o PT pudesse também fazer a coligação na proporcional com os partidos de um dos 2 candidatos de oposição ao governo do estado. Bom, eu quero aqui definir o que seja um candidato das oposições, né? Nós temos um fórum das oposições, onde estão sentados os partidos, que fazem oposição no plano nacional ao governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso e aqui no estado ao governo José Inácio Ferreira.
quando eu falo em candidato de oposição, é um candidato que deverá se aliar a essas forças políticas que são oposição no Estado e no plano nacional. Quem seriam os candidatos de oposição aqui no Estado? Isso, as coligações, mesmo que informais, vão demonstrar os candidatos que não têm compromisso com aqueles partidos que vêm sustentando já há 8 anos a política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso e aqui no Estado. Se não estão sustentando agora, mas até bem pouco tempo participavam do governo José Inácio Ferreira. Vamos aguardar. Eu acho que as convenções vão ocorrer em junho e essas questões todas ficarão muito claras para toda a opinião pública, principalmente para o eleitor. Tá certo. O senhor anteriormente estava falando sobre fidelidade partidária. O senhor hoje pertence ao PTB, mas foi fundador do PMDB. Como é que o senhor vê essa relação? Bom, primeiro eu queria lhe dizer que eu fui fundador do MDB em 1966 e do PMDB em 1979. O MDB e o PMDB representavam uma frente de oposições à ditadura militar. Redemocratizado o país, é natural que essas forças políticas fossem se acomodar, principalmente depois da reforma partidária em 79, nas mais diversas siglas, né? Isto é, todos aqueles que participavam da Frente Democrática procuraram uma sigla que é em consonância, né, com aquilo que eles pensavam politicamente, seguindo as doutrinas e as ideologias que sempre nortearam as suas ações políticas. Eu saí do PMDB, não só por esse motivo, mas por um motivo todo especial. Foi na eleição do meu sucessor, em que o meu partido me marginalizou do processo de escolha do candidato e eu acabei apoiando um candidato de outro partido. Deixei o PMDB, fiquei sem partido e apoiei o candidato do PDT e ele foi eleito o meu sucessor. Mas eu já vinha divergindo do PMDB desde que ele adotou como presidente de honra o José Sarney, que serviu 20 anos à ditadura, que veio compor uma chapa com Tancredo Neves na eleição indireta por oportunismo, né? Deixou o PDS e veio para o PMDB para ser vice. Eu relutei e votei contra a candidatura dele a vice-presidente Tancredo na convenção do PMDB. E quando declarei meu voto no colégio eleitoral, que eu relutei, antes eu fiz uma consulta aos meus companheiros do PMDB, e eles acharam que eu deveria ir, eu fui, declarei o meu voto. Voto em Tancredo Neves, pela democracia e pelas reformas sociais. De modo que, pelo menos na minha intenção, o Sarney não foi vice-presidente e não chegou à presidência da República por vontade minha. Deputado, voltando aqui para a esfera local e estadual, o senhor falou sobre o seu processo de sucessão eleitoral, quando foi eleito o seu, então, secretário de Planejamento, depois de licenciar, né, Albuíno Azeredo, com seu apoio, né, e um tempo depois houve um desentendimento, um racha entre o senhor e o então governador Albuíno Azeredo. Qual foi exatamente o motivo dessa busca política? Eu quero deixar claro, em primeiro lugar, que eu não fui eu que lançou, não, foram os prefeitos. Elaboraram um documento de adesão ao nome dele como candidato a governador. Apenas 5 prefeitos deixaram de assinar esse documento e me entregaram em palácio. Não é? E eu permaneci no governo e o apoiei. O meu rompimento com ele se deveu ao fato dele aliar-se aos nossos adversários. Aliar-se o que o que se costuma dizer no Espírito Santo. Não sou só eu que falo, os políticos, as pessoas honradas, as pessoas de bem, as pessoas que se preocupam com o Estado. Ele se aliou à banda podre da vida política do Espírito Santo. Se aliou exatamente a esses que hoje comandam o Estado a partir da Assembleia Legislativa. Em resumo, ele não honrou os compromissos que assumiu, né, com as forças políticas que o elegeram e principalmente com o povo capixaba. Foi isso que me levou a romper com ele.
senhor foi governador do estado de 87 a 91, deixou o estado praticamente saneado. E desde então, o estado ele passa por problemas políticos e econômicos. Como é que o senhor vê a situação? Praticamente não. Eu deixei o estado totalmente saneado. Todos os tesouros estaduais, o tesouro do estado, deixei dinheiro nos cofres do estado, todos os compromissos da dívida em dia, tá? Todos os compromissos com fornecedores, com empreiteiros, rigorosamente em dia. Saneamos o Banestes, deixamos o Banestes numa situação privilegiada, saneamos o Bandes, saneamos a administração indireta, né? As autarquias, as empresas da administração indireta. O estado estava totalmente saneado. O Espírito Santo era uma exceção, né, entre os estados da federação. O Espírito Santo, o Ceará e o Paraná eram os três únicos. Isso ganhou destaque nacional, né? E o reconhecimento também da opinião pública do Espírito Santo, porque quando eu deixei o governo, o meu governo tinha aprovação de 84% da opinião pública. Aqui o senhor acredita, então, um índice de rejeição entre os pré-candidatos ao governo do estado que tenha sido, um alto índice entre os atuais candidatos, exceção do governador Zé Inácio, um dos mais altos índices de rejeição? Meu? Não é. Aí que está, faço política. O meu primeiro mandato eu disputei em 1970. Sou um político que estou militando na vida política do estado há 32 anos. Sou um político de posições claras. Eu sempre tive posições muito claras, eu não fico em cima do muro. E eu enfrento. Eu não fico na sombra, não fico por trás, não fico na penumbra, né? Eu enfrento todas as situações, os meus adversários, e de modo que eu tenho uma rejeição, 14%. O meu principal competidor tem 10% de rejeição. E é um político que começou, né, principalmente relativamente à minha vida pública, começou há pouco tempo. De modo que isso é pequena, diferença de 4 pontos apenas, é muito pequena. Agora, essas pesquisas, a última que você está se abordando, que foi publicada, 70% dos eleitores não opinaram. De modo que esses valores retratam apenas o momento e de apenas a opinião de 30%, né, dos entrevistados. Então, são fatos que não pode ser tomado como uma verdade absoluta. Eu acho que a grande pesquisa vai ocorrer no dia 6 de outubro nas urnas. Aí nós vamos saber realmente o que pensa o povo do Espírito Santo. E se as eleições fossem hoje, o senhor acha que ficaria mais fácil disputar o governo do estado? Se a eleição fosse hoje, né, eu acho que minha posição, quero dizer a você, minha posição é muito boa na pesquisa. Eu sou candidato há 5 meses. Eu fiz campanha municipal, percorrendo alguns municípios do estado, e companhia do senador Palatume, apoiando e dizendo que ele era o meu candidato. Eu sou candidato há 5 meses porque ele bandeou, trocou de camisa, trocou de partido e deixou todos os seus companheiros a ver navios, não deu satisfação a ninguém. Esse foi o principal motivo. Existem outros, mas esse é um dos principais motivos que me fez afastar dele. Enquanto isso, ele é candidato há 8 anos. Não é? De modo que a minha situação é muito boa. As pesquisas mostraram e eu confio muito pelo que eu tenho ouvido nos meus contatos com as lideranças políticas e principalmente com os cidadãos, com as pessoas do povo, que há uma confiança muito grande de que eu possa, a partir de 1º de janeiro, resgatar o Espírito Santo das mãos da corrupção e do crime organizado. Acho que minha candidatura é interessante. Minha candidatura não é fruto de cambalachos, de arranjos políticos e partidários. O meu nome surgiu espontaneamente no seio do povo. Brotou do povo, né, da população, do seio da população. Muito forte. Pelo meu governo, pelo que eu fiz há 11 anos passados. Veja bem, se passaram 11 anos e o povo capixaba não esqueceu.
porque se houvesse continuidade aquele trabalho que eu iniciei contra o governador, o Espírito Santo hoje não estaria nas mãos do crime organizado, não estaria mergulhado nessa crise financeira, ética, política e moral. Né? O senhor acredita que esse seja o problema maior do Estado no momento? Porque saúde, educação, saneamento são sempre a base das propostas dos candidatos. Olha, quando eu deixei o governo, nós equilibramos as finanças do Estado. Eu já lhe disse que deixei recursos, deixei dinheiro para o meu sucessor. Dá continuidade ao governo, até porque foi eleito com apoio do governador, naquela época. E naquela oportunidade o Espírito Santo investia 22% da sua receita em obras, em projetos sociais da maior importância. Os gastos sociais ganharam vulto no meu período de governo. E deixamos grandes obras que marcaram definitivamente o nosso governo. A conclusão da terceira ponte, o extenso programa de eletrificação rural, foram 7.500 quilômetros de linhas-tronco de eletrificação rural, não é? O Transpol, não é? A questão do saneamento, nós tivemos marcas extraordinárias. Desde Jones Santos Neves, na Grande Vitória, não se investia em esgoto. Nós fizemos o sistema de Camburi, fizemos de Freixal, fizemos de várias regiões da Grande Vitória e no interior do Espírito Santo. Então, ela deixou o Estado numa situação privilegiada. A primeira coisa que nós temos que fazer agora é equilibrar as finanças do Estado, recuperar essa capacidade de investimento para poder investir nas áreas prioritárias, na saúde, sobretudo na área social, na saúde, na educação, no transporte coletivo, na agricultura. Eu tenho dados impressionantes. Está aqui um gráfico. Né? Eu fui governador de... Deputado, daqui a pouco, depois do nosso intervalo, a gente continua o assunto, tá bom? Me perdoe. O mídia vai para um breve intervalo e já a gente está de volta. O universo sonoro levado a sério em um bate-papo descontraído e inteligente. Tudo isso na Garagem, seu programa quinzenal, domingo, às 9h30 da noite. Uma realização TV Faesa. Para dar sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Estado, o mídia recebe hoje o deputado federal Max Mauro, do PTB. Também com a gente, a jornalista e professora da FAESA, Ilusca Coutinho. Deputado, o senhor estava conversando com a gente antes sobre o crime organizado. A população não aguenta mais falar do crime organizado. Como resolver esse problema? Com muita coragem e determinação. Eu, quando fui governador, sentindo a impossibilidade de enfrentarmos o problema com os próprios recursos do Estado e com as polícias, então infiltradas de maus policiais, eu fui buscar o apoio do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, e enfrentei. Demos uma limpada na polícia. Né? Infelizmente, alguns voltaram pelas mãos da Justiça, mas nós enfrentamos o problema. Aliás, eu pago um preço muito caro até hoje por isso. Acho que, em primeiro lugar, é isso, vontade política, coragem e determinação para enfrentar isso. E priorizar a segurança pública, investir na segurança pública, né? Investir no homem, em primeiro lugar. Investir na qualificação, melhor qualificação dos nossos policiais, investir em inteligência, na polícia técnica, não é?
é um trabalho a ser feito, integrar as polícias, evidentemente, mas é um trabalho a ser feito com muita determinação, muita coragem, porque a situação é extremamente grave. O crime organizado hoje tem influência muito grande nessas instituições do Estado, instituições policiais, até mesmo num determinado segmento do Ministério Público, também num pequeno setor do Poder Judiciário, né? Quer dizer, a influência deles é muito grande e a luta vai ser árdua. É preciso o apoio da sociedade civil, é preciso que o eleitor, ao votar no dia 6 de outubro, dê condições do governador enfrentar isso. E uma das condições primordiais é renovar a Assembleia Legislativa, porque esse é o poder que está nas mãos do crime organizado e está hoje comandando o Estado, governando o Estado. O Espírito Santo é uma espécie de parlamentarismo. O governador não manda mais nada, principalmente porque perdeu as condições morais de governar esse Estado. E quem manda é o presidente da Assembleia. Na hipótese do senhor vencer a eleição para o governo do Estado, mas não conseguir essa renovação da Assembleia, como é que o senhor veria as suas ferramentas para governar o Estado? Mas eu disse a você, não é só também renovar a Assembleia. É preciso ter o apoio da sociedade capixaba. É preciso que a sociedade capixaba esteja junto do governador, fortalecendo as suas ações, apoiando as suas ações, se organizando, se mobilizando, pressionando as instituições públicas, os poderes do Estado, para que a gente possa libertar o Espírito Santo. Essa pressão social, mesmo com a Assembleia sem renovação, seria a ferramenta para poder mudar o Estado, o seu governo do Estado, por exemplo? Como eu não entendi? Se o senhor fosse eleito governador, essa pressão social poderia ser a arma? Acho que é uma mesmo grande que a Assembleia arma. não tivesse mudado? Sim, é a grande arma que nós vamos, que eu espero que o futuro governador possa ter ao seu lado, mesmo tendo maioria na Assembleia Legislativa, atuando, fiscalizando os poderes, não é? Porque na hora da campanha todos os políticos têm o mesmo discurso e fazem as mesmas promessas. É preciso que a sociedade vote, continue mobilizada, se organizando, participando ativamente para fiscalizar e controlar os poderes do Estado. Você falou em fiscalização, uma das marcas do seu governo, aliás, uma das marcas das suas bandeiras de campanha é a questão da moralidade administrativa. Como é que o senhor vê a prefeitura que o seu filho administra em Vila Velha está sendo alvo de algumas denúncias, né, de corrupção, entre elas o caso Marval? Isso é uma grande armação para atingir meu filho, mas para atingir a minha candidatura. Os fatos estão se esclarecendo, não é? Quer dizer, todos os nomes, ainda ontem o Fantástico mostrou, os nomes exatamente dos nossos desafetos políticos. E quiseram colocar-nos nessa sujeira. Principalmente o meu filho, que é um homem honrado, tem uma história de vida aberta. Quando eu fui governador, nós abrimos nossos sigilos bancário e fiscal. Ele era um jovem, ele abriu, minha filha, a mãe deles, eu. Está lá na Assembleia a Procuração, à disposição de qualquer cidadão que se dispõe a investigar as nossas vidas. E o prefeito repetiu esse gesto agora. Aliás, quando ele tomou posse, já havia feito, quebrando seus sigilos em favor dos Ministérios Públicos Federal, Estadual e da Câmara. E fez agora a Rede Globo. Porque permita-me fazer um comentário. As acusações da Rede Globo, a honra do meu filho, né, que é um cidadão digno, né, um homem honesto. Eu sou pai, sou testemunha disso. Isso é uma história familiar. Eu preparei, eu eduquei sob a égide desses valores que poucos homens públicos hoje têm. Pois bem, a Globo faz uma acusação daquela baseada na palavra de um corruptor, né? De um leviano, sem comprovar nada que pudesse desabonar a honra do meu filho. Quem estaria disposto a prejudicá-lo? Olha, isso é uma história. Vocês vão me permitir que eu aborde aqui o dossiê São Paulo, um documento elaborado lá pela assessoria política do hoje candidato a presidente da República, José Serra, né, que é muito ligado, né, ao prefeito de Vitória, ao senador Paulo Atung. E esse dossiê vazou para a imprensa, a tribuna da imprensa de 21 de outubro, na coluna do Sebastião Neves, publicou na sua íntegra, e lá estava previsto, né,
a implosão política do deputado Max Mauro. Isto é uma grande armação. Todos os fatos serão esclarecidos, nós iremos responsabilizá-los por crime de calúnia, vamos acioná-los na justiça por danos morais e, mais do que isto, no curso da campanha, nós vamos mostrar o que está por trás disso tudo. Isso é uma grande armação. Os meus desafetos, sob a inspiração de alguns dos meus adversários nessa disputa para o governo, tá? Os meus adversários, é bom que se diga, no governo, arquitetaram isso para destruírem minha candidatura. Não vão conseguir, porque eu tenho uma história de vida, eu faço política há 32 anos nesse estado, de forma transparente, aberta, toda a sociedade capixaba me conhece. Agora, com muita tristeza eu digo, jogaram isso para o Brasil contra meu filho, sem uma prova, um jovem idealista com o futuro todo pela frente. Isto é muito doloroso para a nossa família, mas meu filho está absolutamente tranquilo, porque tem a consciência tranquila, porque é um homem, é um cristão, é um homem honrado, está enfrentando as maiores dificuldades para governar. Não querem deixá-lo governar, querem caçar, uma hora querem caçar o mandato dele, outra hora entram na justiça para obstacular as ações do governo, para impedir que ele governe como a população de Vila Velha espera, o elegeu para isso. Infelizmente, nós estamos enfrentando esse momento, mas ele vai dar a volta por cima, porque ele é um homem honrado, não há nada disso, isso é uma grande calúnia, nós vamos provar isso, já estamos dando todos os meios para que o cidadão capixaba não pare nenhuma dúvida junto aos cidadãos do Espírito Santo a respeito da honradez do prefeito Maxílio. Deputado, o senhor falou de uma implosão, né, articulada a partir de São Paulo na sua candidatura. Qual seria o efeito real dessas dinamites plantadas pelos seus adversários políticos no sobrenome Mauro na política aqui do Estado, tanto para a sua candidatura quanto para a vida política do seu filho? Olha, na verdade, o Espírito Santo está entregue a uma bandidagem. Os bandidos tomaram conta disso, não é? Tomaram conta do nosso Estado, não é? Minha vida toda foi combatendo isso. A vida política do Max Filho, Max Filho já tem 14 anos de vida pública, enfrentando essa gente, ameaçados de morte várias vezes, mas nada nos intimida. Nós continuamos lutando pela ética. Quem são esses bandidos? Olha, eu vou nominá-los, né? Esses que têm uma vasta lista de inquéritos, que estão respondendo a vários inquéritos, né? Que a opinião pública sabe, né? Sabe o envolvimento do presidente da Assembleia. Quem não sabe disso? Os órgãos, o Ministério Público Federal sabe disso, o Ministério Público do Estado sabe, né? As autoridades desse Estado sabem, né? Entendeu? Em torno dele, né? Na verdade é o seguinte, esse Estado vem sendo governado já há muito tempo por uma oligarquia corrupta, né? E envolvida com crime organizado no Espírito Santo. A morte desse último advogado é um exemplo típico. Envolve essa oligarquia corrupta que eu sempre me refiro nos meus pronunciamentos. Isso é o retrato do Espírito Santo hoje. Olha, nosso Estado, há pouco eu ia falar sobre os investimentos. Os investidores não querem vir mais para o Estado. Os que estão aqui estão indo embora. Hoje no Espírito Santo o que tem crescido é a jogatina. São as casas de bingo, as máquinas caça-níqueis, inclusive importadas com subsídios dos cofres de um Estado falido através do Fundap, graças à força política e o prestígio do presidente da Assembleia Legislativa, que representa essa oligarquia política e econômica corrupta que vem conduzindo os distritos do Espírito Santo nos últimos anos. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço novamente a presença de vocês, mas o Mídia hoje vai ficando por aqui e até o próximo programa.